Olá, seja bem-vindo a este podcast de resumo bíblico e agora a gente vai falar sobre Romanos. Este livro leva o nome do seu destinatário, a Igreja de Roma, ou seja, os irmãos romanos. Seu autor é o apóstolo Paulo, um benjamita e cidadão romano. Paulo regulava de idade com Cristo e nasceu em Tarso, uma importante cidade da província de Roma, da Cilícia, localizada na Ásia Menor. Paulo foi um homem criado na religião farisaica e também aos pés de Gamaliel. Gamaliel era simplesmente um dos maiores mestres da sua época. Paulo falava mais de uma língua e tinha mais de uma nacionalidade. Tinha uma educação tão esmerada que ele sabia se comunicar com qualquer pessoa, desde o mais simples servo até o mais alto escalão da política local. Paulo também foi criado na tradição farisaica e, por isso, era um grande zeloso pela religião judaica, né? Ele não permitia que ninguém, ele não concordava que ninguém fizesse nenhum outro Deus a não ser Jeová. E por isso Paulo se tornou um fariseu contumaz que perseguiu a igreja e em seguida ele acaba se tornando um matador de cristãos. A Bíblia fala que ele entrava nas casas e matava pessoas. Uma dessas pessoas foi Estevão, um jovem de 17 anos que pregava e enquanto pregava, Paulo consentiu em sua morte. Estevão foi apedrejado até a morte enquanto Paulo segurava o seu manto. Bom, Paulo se encontra com Jesus numa visão espiritual, aonde ele cai do cavalo e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dali, a história de Paulo muda totalmente e de matador de cristãos, ele passa a se tornar um mártir por Cristo. É muito provável que a Igreja de Roma tenha sido fundada pelos novos convertidos do dia do Pentecoste. Embora visitar a cidade de Roma fosse para Paulo um sonho, diversas vezes Paulo foi impedido por Deus de fazê-lo, e isso nos rendeu uma grande obra, o livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro meticulosamente escrito e é considerado a maior obra do apóstolo Paulo, pois apresenta uma teologia sistematicamente organizada. Seu objetivo principal, ao escrever Romanos, era ensinar grandes verdades do Evangelho para os cristãos que ainda não haviam sido orientados pelos apóstolos. Romanos também funciona como um currículo, uma carta de apresentação pessoal de Paulo, já que a igreja não o conhecia. A Igreja de Roma era teologicamente saudável e, diferente das cartas endereçadas à Igreja de Corinto, que recebeu duras repreensões, a carta de Romanos era mais uma demonstração do cuidado do apóstolo pela Igreja, entregando-lhe ricos ensinamentos doutrinários para a vida cristã. Bom, Romanos é uma carta que, na minha opinião, precisa ser lida com cuidado, voltando, orando e pedindo: Espírito Santo, me dê sabedoria para entender. Concordo com Pedro quando lá na frente ele vai dizer que muitas vezes o que Paulo dizia era difícil de entender. Mas quando você ora e quando você lê a carta de Romanos e o Espírito Santo abre o seu entendimento, você começa a perceber quão rico são as mensagens que Paulo está passando ali. Bom, eu desafio você a ler Romanos, mas leia com uma caneta. Eu tenho certeza que você vai grifar várias partes e vai ter que parar nelas, orar e dizer: Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente porque eu quero entender. Bom, se você gostou desse resumo bíblico, eu convido você a ficar neste canal. Aproveita que você já está por aqui, faz uma maratona, vai lá também no Panorama Bíblico, você vai amar essa playlist. E além de Panorama Bíblico e Resumo Bíblico, você tem várias playlists que vai falar sobre a vida cristã de um jeito bem fácil de entendimento. Fica com a gente, aperta no se inscrever, depois aperta no sininho para você ser avisado toda vez que a gente colocar vídeo no canal. E vem fazer parte dessa grande família.